Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, a festa de Nossa Senhora do Rosário tem sua origem na vitória conquistada pelos cristãos sobre os muçulmanos na Batalha de Lepanto. A vitória pelas armas veio graças à recitação do terço. O Papa da época, São Pio V, em 1571, pediu a todos os católicos que recitassem o terço para que Deus concedesse a vitória aos católicos por meio de Nossa Senhora. Os soldados católicos levavam cada um seu terço nos barcos. Posteriormente, por causa dessa vitória, a festa de Nossa Senhora do Rosário terminou sendo instituída no dia 7 de outubro. Foi pelo Rosário que Deus nos livrou naquele momento do flagelo muçulmano que ameaçava invadir a Europa e destruir o catolicismo. Sabemos também que São Domingos de Gusmão recebeu de Nossa Senhora, séculos antes da Batalha de Lepanto, recebeu o Rosário de Nossa Senhora para combater uma heresia tremenda, a heresia dos cátaros que se filtrava no sul da França, destruindo a sociedade. Recusavam esses hereges o casamento, favoreciam o amor livre, eram contra a procriação, consideravam a matéria como um mal. São Domingos venceu a heresia pelo rosário, que deu eficácia para as suas pregações. O terço, caros católicos, é uma arma eficaz no combate espiritual. Esse combate é amplo na sociedade, também na igreja. Todavia, ele começa em nós mesmos. E devemos nos dar conta disso se quisermos vencer esse combate servindo a Cristo e alcançando o céu. Esse combate, dissemos, começa em nós mesmos. E sempre foi e é assim ao longo da história. Consideremos, caros católicos, os inimigos de Cristo, a época mesmo em que ele estava nesse mundo, ensinando, fazendo milagres. Quem eram esses inimigos de nosso Senhor? De um lado, os fariseus e de outro lado, os saduceus. Cada grupo com a sua doutrina própria, com as suas tradições próprias. Os fariseus distorciam a religião, apegando-se a pequenas obrigações da lei para descumprir as mais importantes. Assim, estavam apegados aos ritos exteriores de purificação, sem terem a preocupação da pureza interior. Ofertavam os bens materiais a Deus, continuando, porém, com o uso normal desses bens, para não terem que gastar esses bens ajudando os pais em suas necessidades. Ou seja, pareciam fazer um ato de piedade oferecendo os bens a Deus, quando na verdade era uma manobra para guardar os próprios bens sem gastá-los na ajuda com os pais. Seguiam tradições próprias, humanas, inventadas por eles, e não os ensinamentos e os preceitos dados por Deus a Moisés. Não seguiam a tradição divina. Os saduceus, por sua vez, eram materialistas, negando a imortalidade da alma, negando a ressurreição dos corpos, negando a existência dos anjos, por exemplo. Esses dois grupos de judeus se opunham enormemente entre si, mas se uniram para matar nosso Senhor. E por que mataram Cristo? Mataram Cristo, caros católicos, porque não quiseram abandonar a vontade própria, não quiseram abandonar a doutrina humana que tinham inventado para si. Não quiseram negar a si mesmos, carregar a cruz e seguir a Cristo. Não quiseram fazer esse combate espiritual. Queriam continuar em uma religião sem maiores exigências de conversão interior.
Queriam continuar na comodidade da vontade própria, afastada da vontade de Deus. Eles tiveram todos os meios para conhecer a verdade e amá-la. Eles viram os milagres realizados por Cristo, eles viram muitas de suas profecias serem cumpridas. Eles ouviram os ensinamentos elevadíssimos de Cristo. Diretamente, Nosso Senhor provou a sua missão divina e a sua divindade com milagres estupendos, com ações divinas, com ensinamentos sublimes. Eles mesmos compreendiam a força dos milagres, tendo-se decidido mais firmemente matar Nosso Senhor após o milagre da cura do cego de nascença e após o milagre da ressurreição de Lázaro, considerando que se não fizessem algo, o povo todo seguiria Cristo. Eles tiveram todos os elementos para conhecer a verdade, amá-la e segui-la. Por que não o fizeram? Por que não a conheceram? Por que não a seguiram? Por que não aceitaram Nosso Senhor? Por que não quiseram, caros católicos? Preferiram permanecer nas trevas em que estavam, trevas de seus pecados, trevas de seus erros, trevas de suas doutrinas meramente humanas, trevas da morte da alma. Como está dito no Evangelho de São João, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal e quer permanecer no mal, aborrece a luz, não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam condenadas. Nosso Senhor é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Essa luz brilha nas trevas, mas as trevas não querem compreendê-la, para que continuem no pecado. Essa é a batalha em nossa alma, caros católicos. Amamos a luz que é Cristo, que é a verdade, o bem e a vida, ou amamos as trevas, que são o erro, a mentira, o pecado, as más obras, o amor próprio? Se amamos as trevas, fugiremos da luz, apesar de reconhecê-la. Fugiremos da luz porque ela condena nossas más obras. E assim vamos nos afastando das orações, das boas leituras católicas, das boas companhias que nos dão bons conselhos, que querem nos tirar das trevas. Vamos nos afastando de um bom apostolado. Se amamos as trevas, encontraremos 1000 desculpas, 1000 pretextos para permanecer no pecado, para crucificar novamente Nosso Senhor, para fugir da luz, juntando-nos a outros que já estão também nas trevas. Quando vemos alguém se afastando por motivos banais das obras da igreja, é porque já não quer mais tanto a luz e começa a se aproximar perigosamente das trevas, querendo esconder nelas as suas obras más. Aqueles que querem viver nas trevas se apegam também a outros católicos que vivem tranquilamente nas trevas para se justificar. Olha, aquele é católico e fala palavrões, eu também posso. Ele é católico e frequenta tais ambientes e faz tais coisas, então eu também posso. Ele é católico e segue tais doutrinas, então eu também posso. E fingimos assim muitas vezes enganarmos-nos a nós mesmos. Ao contrário, caros católicos, se estamos nas trevas, mas queremos ver a luz, Deus nos ajudará, Deus nos tirará da sombra da morte. Será uma batalha árdua, mas em que venceremos com a graça divina. Devemos amar a verdade, o bem, nos submeter inteiramente à verdade e ao bem, nos dobrando à verdade e ao bem com humildade, negando-nos a nós mesmos e seguindo Cristo crucificado. Como os fariseus e saduceus da época de Cristo, nós conhecemos a luz, temos tudo para amá-la e segui-la. Conhecemos a doutrina católica, conhecemos a moral católica, temos os sacramentos, sabemos como rezar bem, temos bons livros, temos a possibilidade de boas companhias.
Conhecemos a verdade e o bem. Trata-se então, caros católicos, de uma questão de vontade. Quero a luz ou as trevas? Quero o Cristo ou a mim mesmo? Quero a verdade ou a mentira? Quero o pecado ou a virtude? Quero a verdadeira beleza espiritual ou a imundícia do pecado? Quero a vida ou a morte? Quero a verdadeira e boa liberdade de Filho de Deus, uma liberdade toda no bem e para o bem, ou quero a falsa liberdade do pecado, que é uma escravidão às paixões desordenadas e ao demônio? Devemos escolher a luz, a verdade, o bem, a verdadeira e boa liberdade. Devemos escolher Cristo e não devemos escolher de qualquer modo, pois não basta. Devemos desejar a luz inteira, sem penumbras, com a graça de Deus. Não devemos deixar nenhum recanto de nossa alma sob as trevas. Devemos escolher inteiramente a Deus, escolhê-lo com uma vontade inteira. Devemos aqui, caros católicos, imitar Santa Teresinha, que comemoramos há alguns dias. Lembremos-nos daquele episódio da vida dela, quando ela tinha apenas 4 anos. Estava ela e sua irmã Celina brincando com bonecas, quando chega outra irmã, a Leônia, com a sua boneca e um cesto repleto de vestidos, de pequenas tiras de tecido e de outras prendas. Leônia diz para suas irmãs escolherem algo do cesto. Celina olhou e tomou um novelo de fita dourada. Santa Teresinha parou um pouco, olhou, refletiu, estendeu a mão e disse: eu escolho tudo. Claro, não estamos aqui diante de um ato de virtude de Santa Teresinha, que nem tinha propriamente ainda a idade da razão, incapaz de pecar ou de um ato de virtude propriamente. Mas ela vai aplicar essa firmeza de caráter e de decisão para a vida espiritual. 15 anos mais tarde, compreendendo que para ser santa ela precisava sofrer muito, procurar sempre o mais perfeito e esquecer-se de si mesma, ela dirá novamente: meu Deus, eu escolho tudo. Quer dizer, não escolho esse ou aquele sacrifício somente, não escolho esse ou aquele bem. Eu escolho tudo o que vós, meu Deus, quiserdes. De fato, com a ajuda da graça, com a ajuda da educação recebida, com a ajuda da oração, ela escolheu o bem e escolheu o bem inteiro, escolheu todo o bem. Ela escolheu a verdade absoluta e inteira, ela escolheu o soberano bem na sua plenitude. Ela escolheu a luz sem deixar nada de sua alma nas trevas. Escolheu conformar-se inteiramente com Cristo. E aqueles que o tentam com sinceridade sabem o quanto isso é difícil, o quanto isso exige heroísmo. Uma menininha do interior da França, esquecida em sua época, e que nos dá uma lição de vontade firmíssima, escolhendo Deus inteiramente. Assim como ela, nós temos, caros católicos, a graça divina, temos as instruções recebidas e que ainda recebemos. Temos a educação que aqui recebemos e para os mais novos que recebem também dos pais. Temos as orações, temos tudo, caros católicos, para escolher o tudo, para escolher Deus inteiramente, para não nos deixar seduzir pelas trevas. Precisamos pedir a Deus a graça de ter essa vontade firme e procurar fortalecer a nossa vontade no bem. E grande meio para que amemos a luz e caminhemos nela é o terço. Com a perfeição de suas orações, com a consideração séria dos exemplos de Cristo e de Nossa Senhora nos seus 15 mistérios. Peçamos a Nossa Senhora, pelo terço, que nos dê a graça de amar a luz e de caminhar na luz, fazendo esse combate espiritual. Peçamos a Nossa Senhora no terço a decisão firme de escolher tudo o que Deus quer de nós, sem sombra de trevas.
compreendamos bem, caros católicos, as palavras de nosso Senhor. Eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.